Olá, jovens! Vamos iniciar agora os vídeos relativos ao capítulo 1 do livro Matemática para Vencer. Muito bem. Esse capítulo se chama Hora de Estudar. Como assim hora de estudar? Professor, você está chamando a gente de vagabundo que não estuda? Não, calma aí. Eu sei que vocês estão estudando há vários anos, porém, é hora de estudar especificamente para os concursos. O estudo para um concurso é completamente diferente do estudo que você já está acostumado na escola, né? O objetivo desse capítulo aqui é mostrar a dificuldade que você pode ter num concurso como esse. Concurso para o Colégio Militar, para o Colégio Naval, para a EPICAR, escolas militares em geral. O estudo que você fez na escola, ele é principalmente focado em exercícios. Mas o estudo que você precisa para o concurso que você vai fazer, ele deve ser, claro, tem que ter os exercícios também, mas tem que ser focado em questões, problemas. Qual é a diferença entre um exercício e um problema, né? Um exercício é uma continha, por exemplo, ensinar você a fazer um cálculo. Quando você estuda, você vai ter lá a explicação teórica, né? Por exemplo, sobre frações. Como é que a gente faz para somar frações? O que tem que fazer? Aí tem a explicação. E aí você tem exemplos. E esses exemplos são simplesmente aplicações numéricas disso. Então é um exercício. Aí você tem lá, vamos agora fazer essas 10 aqui. 10 continhas para você fazer. São exercícios. Você tem que exercitar bastante. Já um problema é diferente. O problema normalmente é uma historinha. E tem informações nessa historinha que você tem que extrair essas informações, descobrir quais são essas informações relevantes, e aí você vai descobrir qual é o cálculo que tem que fazer e vai chegar até a solução. Agora, tem problemas fáceis, que você quase não tem que raciocinar nada, problemas bastante complicados, tá? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, um problema que caiu aqui no 5º ano de uma escola próxima aqui. Olha só. O desafio predileto da turma de Mariana é resolver problemas com frações. Vamos lá, resolva esse você também. 1/2 mais 1/5 vezes 1/4. Peraí, é só isso? É só fazer essa conta? Por que não deu logo um exercício? Calcule a soma dessas frações aqui, por exemplo. Não, tem que colocar uma historinha com a Mariana, que ela gosta de desafio, mas essas informações são irrelevantes. Aqui no Matemática para Vencer, quando você tiver uma situação em que aquela historinha que tem é só para enfeitar, eu não coloco, tá? Sinto muito. Não precisa saber isso, tá? Se eu mandasse logo calcular 1/2 mais 1/5 vezes 1/4, tá? Aí você iria saber fazer. E eu ia colocar umas 20 dessas diferentes. Aí sim, né? Então é claro que se cair um problema assim na prova, você vai conseguir resolver com certeza. E não cai problema desse jeito, é pior que cai, tá? Caem problemas no colégio militar, caem problemas até no colégio naval. Só que no colégio naval, na EPICAR, eles colocam logo direto lá a conta para você fazer, não fica essa historinha de Mariana e historinhas que não servem, que são irrelevantes para a resolução. Então, você tem problemas lá no seu livro que você usou na escola e muitos são desse tipo, sabia? Eu vou mostrar aqui um problema. Claro, tem esse aí da Mariana, que achei muito engraçado. Agora tem outros. Olha só, num livro mesmo lá da escola, tá? Eu vou mostrar um problema aqui. Problema entre aspas, né? Então aqui está dizendo o seguinte. As Copas do Mundo de futebol começaram em 1930 e aconteceram de 4 em 4 anos. Isso eu já sabia. Exceto em 1942 e 1946, por causa da Segunda Guerra Mundial. Claro que isso eu sabia também, né? Mas muitos jovens poderão não saber isso. O Brasil foi pentacampeão na Copa de 2002. Pergunta: em que ano foi realizada a Copa que ocorreu na Suíça? E a dos Estados Unidos, quando o Brasil foi tetracampeão? Como é que eu vou responder isso? Ah, acaba de ler o problema, tem mais coisa aqui, ó.
Descubra esses anos calculando as seguintes expressões. Suíça, 7 ao quadrado, menos 2 vezes 5, mais 1 elevado a quinta, mais 2 mais 6, menos 4 ao quadrado. Blá, blá. Estados Unidos, 2 ao cubo elevado ao quadrado, mais 3 vezes 3 a 7, mais... Peraí! Ele queria só que achasse essas expressões, por que não falou logo? Calcule essas expressões aqui. Não, bota essa historinha aqui de Copa que serve para enfeitar. Aí coloca isso aqui como um problema. Não é um problema, isso aqui é uma conta com um enfeite em cima. Então tem um monte de problemas que você fez lá na escola que são assim, na verdade são contas disfarçadas. Ah, mas isso aí cai? Eu já falei. No Colégio Naval, na EPICAR, eles colocam lá as pressões para vocês calcularem. No Colégio Militar também. Mas no Colégio Militar, às vezes, ele coloca disfarçado de problema desse jeito também. Eu lembro de uma questão que falava assim: o Maracanã era uma prova com tema Copa do Mundo, tá? Então é tudo relacionado com Copa. O Maracanã é um estádio que cabe tantas mil pessoas, foi inaugurado tanto, e já foram executadas não sei quantas mil partidas, e foram feitos um certo número de gols dessas partidas, e esse número de gols é o resultado da seguinte expressão. Aí a continha lá para você fazer. Pergunta-se: qual foi o número de gols? Então, na verdade, ele queria só que você fizesse uma conta e botou essa historinha em volta, tá? Então, eu preparo vocês para realizarem esse tipo de problema. Eu não vou nem chamar de problema, né? Então, como é que eu preparo? Eu me ensinando a fazer as contas. Que se você sabe fazer as contas, tem bastante cálculo aqui. Cálculos de vários tipos, né? Operações com frações, com potências, expressões complexas. Então, tudo isso você vai aprender. Mas esse capítulo 1... ele tem um outro objetivo, é preparar vocês para realizar problemas mesmo. Um problema onde você tem uma historinha, mas tem informações embutidas nessa historinha e você tem que extrair aquelas informações para usar na solução. Não é uma historinha de enfeite. Olha, você já sabe que o ensino foi piorando ao longo das décadas, né? Que o ensino antigamente era mais rigoroso, ensinava mais coisas, isso não vem ao caso. Mas, em relação a essa questão de problemas, eu lembro que quando eu estudei, tinha 2 livros de matemática que cada aluno tinha que usar. É o livro normal, onde tinha a teoria, os exercícios, e tinha um segundo livro, que era até feito com papel de jornal, ou papel mais barato, que era um livro de problemas. Ele era só problemas. E a professora sempre acabava de dar aula, quando chegava no fim, ela mandava abrir na página tal, resolvam um problema tal, tal e tal. Ela passava os problemas, então a gente tinha que estar sempre resolvendo os problemas. Aí chegou uma época em que o tal livro de problemas foi eliminado. Os problemas passaram a ser embutidos dentro do próprio livro. Então você já viu, quando você coloca os problemas aqui dentro do próprio livro, claro, você vai ter um número menor de problemas. Isso é óbvio, né? Então, foi a primeira coisa que aconteceu. E depois, os livros começaram a ficar cheios de figuras. É bonito um livro cheio de figura, né? Fica igual uma história em quadrinho. Ah, não é um negócio enfadonho, um livro todo cheio de letra. Não, ele tem figuras para animar o aluno. Esse livro aqui também tem várias figuras. Tem aqui o pai dando dinheiro para o filho, garoto com cara de feliz. Um garoto aqui está vendendo o quê? Laranjas. Bonito. A menina passeando com um cachorro. Uma professora aqui com cara de boazinha, falando com os alunos sorridentes. Um professor assim, escrito assim: agora vamos resolver os problemas abaixo. Espera aí. Fez um desenho ocupando quase meia página só para o professor falar: vamos resolver os problemas abaixo. Por que não coloca lá problemas, os problemas embaixo? Gastou meia página, aí fica o livro grande, pesado, mas na verdade o conteúdo é ralo, né? Eu acho que esse professor aqui, só para falar vamos resolver os problemas, ele perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Legal. A menina passando cachorro de novo. Muita figura, umas pessoas brigando, que é isso? Isso aí, muita figura. Então, você perde conteúdo. Ah, mas em compensação o livro é mais grosso, aí compensa isso. Você vai carregar uma mochila mais pesada. Então foi isso que aconteceu. O primeiro livro de problemas desapareceu, virou um livro só. Depois se encheram de figuras. Ótimo. E depois entrou um negócio chamado contextualização. Contextualização é o seguinte, é o que predomina na matemática hoje, né?
o ensino da matemática nas escolas todas. O princípio é o seguinte: você não pode colocar lá um problema numérico sem nexo. Você tem que colocar uma situação, um contexto do cotidiano do aluno. Por exemplo, hoje o professor não pode colocar lá quanto é 2 mais 3. Ele não pode colocar um problema assim, tá? Tem que fazer igual a história da Mariana, do desafio com frações, né? No caso do 2 mais 3, tem que colocar assim: Juquinha foi na feira e comprou 3 laranjas. A mamãe deu para ele em casa mais 2 laranjas. Com quantas laranjas Juquinha ficou? Aí você... Espaço para cálculos. Aí você raciocina, tem que raciocinar para resolver. Eu estou brincando, nesse caso aí eu estou exagerando um pouco, tá? Mas em geral é isso daí. Então você perde espaço. Eu estou falando da redução do conteúdo dos livros de matemática, porque esse espaço do livro foi substituído por desenhos, foi substituído por problemas de mentirinha, que na verdade é uma conta com uma historinha de enfeite, né? Como essa aí do Juquinha das laranjas. Certo? Então você tem que estar preparado para resolver problemas mesmo, problemas cujo conteúdo da historinha tem a ver com a solução. Então, esse capítulo 1 é para você começar a ter contato com esse tipo de problema. A gente pode ter, por exemplo, problemas puramente numéricos, ou problemas que não são puramente numéricos, tem uma história e você tem que extrair as informações. Vamos dar um exemplo aqui de um problema puramente numérico. Calcule 2 números sabendo que sua soma é 15 e seu produto é 50. Isso é um problema puramente numérico. E a historinha que tem dos números não é um enfeite. Você tem que usar dados que estão nessa historinha para chegar até a solução, né? Então, 2 números cuja soma é 15 e produto é 50. Números cuja soma é 15 podia ser, por exemplo, 13 e 2. 13 e 2, a soma é 15, mas o produto dá 26. Certo, tá? Então tem que pensar em outra coisa. Olha, se o produto é 50, então um deles deve ser 5, né? Senão você não vai ter esse fator 5 aí no meio. Um deles pode ser 10 ou 15. Bom, se um deles for 5 e o outro for 10, vai dar 5 vezes 10. 5 e 10. A soma dá 15 e o produto é 50. Resolvi de cabeça. É isso aí. Claro, eu botei um exemplo fácil, né? Então, é um exemplo de problema numérico. Problema mesmo, não é expressão com historinha de enfeite em cima. Agora, você tem outros problemas que tem outras situações que não são diretamente numéricas, tá? Por exemplo, eu coloquei nesse capítulo 1, problema 1. Problema 1 é o primeiro problema do livro. E ele está resolvido aí na aula seguinte, tá? Mas eu só vou ler o enunciado aqui. É o seguinte, problema 1. Em um dia de chuva, faltaram 2/5 dos meninos e 1/3 das meninas de uma turma. A turma tem ao todo 37 alunos. Quantos alunos, ou seja, meninos mais meninas, compareceram neste dia, sabendo que a turma tem mais meninas do que meninos? Então, é um problema que tem dados numéricos no meio da historinha e você tem que usar esses dados para poder resolver. Esse aqui é interessante que é um problema difícil disfarçado de problema fácil. Isso é muito comum nos concursos, no colégio militar, colégio naval, EPICAR, etc. Você pode ter um problema lá que usa conceitos básicos da matemática que você aprendeu lá no 3º ano, 4º ano, soma de fração, fácil fazer isso, mas na verdade quando você vai tentar resolver, você tem dificuldade. Não é fácil esse problema, tá? Você olha assim para ele, até quem já tem experiência, quem tá lá, já fiz o 9º ano, resolve esse problema então. Eu vou fazer uma equação aqui e vou resolver. Faz então. Ele não é fácil esse problema, tá lá a solução dele, tá? Outro problema que eu queria chamar a atenção, esse é um problema que eu gosto muito, é o problema 2. O segundo problema do livro, tá? Esse problema 2 é um problema clássico. Como assim clássico? Esse problema aí existe há mais de 3.000 anos. Problemas clássicos da matemática. Então é velharia isso aí, né? Coisa lá do passado, da época do Confúcio.
Só que esses problemas clássicos, eles são usados até hoje. Eles são atuais, eles têm aplicação atual e eles aparecem nos concursos. E eu gosto desse problema aí porque eu coloquei no livro e 3 anos depois da publicação, ele caiu na prova do Colégio Naval. E caiu mais fácil do que está aí. Aliás, esse problema já tinha caído nesse estilo no Colégio Militar algumas vezes, mas caiu no Colégio Naval também. Então eu gosto dele por isso. É como se assim, fosse assim, eu adivinhei a questão da prova? Não. Eu coloquei no livro, caiu na prova depois, tá? Mas eu não adivinhei, porque eu sabia que esse problema era um problema clássico, que ele tinha a chance de aparecer na prova. Isso é uma coisa que tem diferente nos livros para concurso, tá? O autor de livro para concurso, ele não tem que só ensinar a matéria, ele tem que conhecer o que os concursos estão pedindo e o que tem possibilidade de cair. Os problemas clássicos sempre são pedidos. Então você tem que conhecer. Você já ouviu falar em quadrado mágico? Tem que saber quadrado mágico. Já caiu no Colégio Militar várias vezes. Já caiu no Colégio Naval. Epicar não me lembro de ter caído. Mas é um assunto que você tem que conhecer. O teu livro da escola fala sobre quadrado mágico? Já vi alguns que falam, outros não falam. Se você estudou lá na escola, num livro que não fala sobre quadrado mágico, você vai ter que acertar aquela questão. Digamos assim, você vai ver ela pela primeira vez na hora da prova. Então você tem que saber antes, resolver antes a questão de quadrado mágico, não, e as várias questões que podem ser feitas com quadrado mágico. Então o livro para concurso, ele tem que explorar isso tudo. Por isso que de vez em quando cai uma questão que está no livro, porque são questões típicas para aparecer nas provas. Olha aqui o problema 2 que caiu no Colégio Naval e caiu no Colégio Militar várias vezes. Ó, qual é o menor número inteiro que dividido por 2 deixa resto 1, dividido por 3 deixa resto 1, dividido por 4 deixa resto 1, por 5 deixa resto 1, por 6, por 7, por 9, por 8, por 9, por 10, sempre deixa resto 1. Qual é o menor número inteiro que tem essa característica? Legal. Eu fiz de 2 a 10, né? Aqui caiu no Colégio Naval, só dava 3 ou 4 números. Qual é o menor número inteiro que deixa resto 1 a ser dividido por 2, 3, 5 e 7? Era até mais fácil que esse. Quer ver um outro problema que caiu no Colégio Militar, que estava aqui no livro também? É o problema dos armários. Sim, só que no caso, eu não adivinhei a questão, tá? O problema dos armários é uma questão clássica. Eu já tinha visto numa prova do Colégio Militar o problema dos armários e eu coloquei aqui no livro. E eu vou falar aqui do problema dos armários. Muito bem, problema dos armários, um problema clássico, né? Tá aqui. Imagine um corredor onde estão colocados 10 armários. Assim, claro, já falei que caiu no Colégio Militar, né? Imagine um corredor onde estão colocados 10 armários, numerados na sequência de 1 a 10, inicialmente todos fechados. Uma pessoa passa e abre a porta dos armários numerados com múltiplos de 2. Uma segunda pessoa passa e modifica a posição das portas dos armários numerados com múltiplos de 3. Isto é, abre os que estão fechados e fecha os que estão abertos. A terceira pessoa faz o mesmo com os armários numerados com múltiplo de 4. E a quarta pessoa faz o mesmo com os armários numerados com múltiplo de 5. Depois que a quarta pessoa passa, quantos armários numerados com número primo ficarão fechados? Pois é, então isso aqui é um problema clássico, né? Problema dos armários. As pessoas vão abrindo e fechando. Por que esse problema chamou a atenção? Outro dia eu vi esse problema num curso de mestrado para professores de matemática, lá no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Pois é, não é um problema simples. Só que não era assim, era mais difícil, tá? Eram 900 armários e passavam 900 pessoas. No fim das contas, ele queria saber quantos armários ficavam abertos e quantos ficavam fechados. Então é o clássico problema dos armários. O professor que trabalha com livros para concursos, ele tem que conhecer os problemas clássicos, os problemas que costumam cair. Ele tem que olhar todas as provas, saber o que está caindo, o que não está caindo. E aí, pô, essa questão é interessante. Pode ser que caia em outra prova. Vou
vou abordar essa questão. Então é o que você tem num livro para concurso e num livro para escola você não tem, claro, porque lá na escola o objetivo não é preparar o aluno para um concurso, é ensinar cidadania, ensinar o aluno a pensar. Pois é, nem sei se estão realmente ensinando isso, mas o objetivo não é fazer concurso, tá? Por isso que você pode chegar assim e perguntar: poxa, professor, mas eu sempre fui bom aluno, eu sempre tirei nota boa. Sim, eu acredito nisso. Se você tirava nota boa, então isso é meio caminho andado. Só que lá na escola você não foi preparado para fazer um concurso. No concurso você vai ter problemas, certo? Problemas difíceis. Problemas que aparentemente a matéria que está sendo pedida é fácil, mas a situação é difícil. Portanto, você vai estudar esse capítulo 1, vai ver os problemas todos, vai ver soluções. E você vai entender tudo que tem ali? Não. O capítulo 1 não foi para ser todo entendido na primeira passada, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o capítulo 1 o máximo que você puder, você não vai entender umas coisas. Aí você passa para o capítulo seguinte. Quando você terminar o capítulo 2, você volta no 1 e dá uma olhadinha novamente. Você vai ver que você já vai estar entendendo melhor. Mesma coisa com o capítulo 3, capítulo 4. Cada capítulo que você terminar, ou de vez em quando, né, faz isso em alguns só, não precisa fazer em todos, mas você volta de vez em quando no capítulo 1 e olha lá: agora que eu entendi isso, cara. Por que esse cara não explicou direito? É porque o capítulo 1 é uma chacoalhada. É para mudar o estilo de problema que você está acostumado a ver. Você está acostumado a ver problemas mais fáceis. Muitas vezes são meras contas com a historinha em volta que está enfeitando aquela conta. Ok, pessoal? Portanto, bem-vindos ao estudo, bem-vindos ao livro Matemática para Vencer. E estude bastante, porque quem estuda, vence.